Meus irmãos, boa noite. Nosso texto bíblico de hoje, para o estudo bíblico, encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao verso 20. Então, o texto que nós vamos a partir de agora. O texto trata sobre a confissão de Pedro, e esse texto se encontra de forma um pouco reduzida, com todos os detalhes, em Marcos capítulo 8, de 27 a 30, e Lucas 9, de 18 a 21. Vamos dar uma lida nesse texto antes? Então o texto diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te o revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo privilégio de podermos compartilhar um pouco da tua palavra com os teus servos. Peço-te que, em nome de Jesus, o Espírito Santo esteja nos mostrando, aclarando as nossas mentes, para que possamos compreender tudo aquilo que está escrito acerca das Escrituras Sagradas nesta noite, nesse texto. Rogamos as tuas bênçãos sobre os enfermos, sobre aquelas pessoas que estão passando por dificuldades com suas famílias, pessoas infectadas, famílias precisando de recursos. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor seja o provedor. Abençoa a igreja no Campo Limpo, que ela seja ricamente abençoada, que os teus servos estejam gozando, Senhor, da tua plenitude, da tua paz. Sabemos, ó Deus, que tu tens derramado sobre nós graça sobre graça. Obrigado pelo seu poder, obrigado, Senhor, pela tua direção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos ao texto. Então, é muito interessante esse texto, porque Jesus Cristo começa com a pergunta: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Mas vós, quem dizeis que eu sou? Você sabia que muitas teorias acerca de Jesus têm sido escritas ao longo dos anos? Nesses últimos dias eu vi um pesquisador chamado Joseph Atwill. Ele diz que Jesus Cristo não passa de um mito. Segundo ele, Jesus é um personagem e suas palavras e ações fazem parte de uma elaborada narrativa inventada por aristocratas romanos com o objetivo de pacificar os judeus, um povo envolvido em sucessivas rebeliões contra o império. Joseph Atwill não é um acadêmico da área, um historiador, nada disso. Sua formação é em ciências da computação. Suas ideias não tiveram muito apoio, pois não há fundamentação nenhuma. O que percebemos é que esse Joseph está completamente equivocado sobre Jesus Cristo. O importante para nós, irmãos, não é o que esses homens pensam, mas o que a Bíblia revela acerca de Jesus. As opiniões dos homens sobre as coisas divinas são de pouca importância para nós. O que temos que entender é acerca de Jesus. E nesse texto,
ele é interessante porque aqui há uma contrariedade. É a opinião do povo versus a revelação divina, né? Então, olha só. Nesse texto, nesse contexto todo do capítulo 16, Jesus estava prestes a ensinar aos seus discípulos sobre sua morte. Isso está em 21 a 28. E desejava saber o que os discípulos pensavam sobre ele. Então ele pergunta: quem diz o povo ser o filho do homem? Pela resposta dos discípulos, quando os discípulos respondem, havia muita confusão sobre ele e o povo estava longe da resposta certa. E é interessante que Jesus Cristo diz ser o filho do homem. E essa expressão aparece pela primeira vez em Daniel capítulo 7, no verso 13, quando ele diz como o filho do homem. Na verdade, essa é uma descrição do Messias. E Bavinck afirma que Jesus escolheu esse nome para si para tornar conhecido, em primeiro, que ele não era apenas o filho de Davi e rei de Israel, mas o filho do homem associado a todos os seres humanos e dando a sua vida em resgate de muitos. Em segundo, Bavinck explica que Jesus faz essa afirmação porque ele ocupava um lugar totalmente exclusivo entre todos os seres humanos, porque tinha vindo de cima, do céu, vivia em constante comunhão com o Pai durante sua permanência na terra e tinha o poder de perdoar pecados, conceder vida eterna e distribuir aos que lhe pertencem todos os benefícios do reino. Em terceiro lugar, que ele não podia se apegar com violência, como os judeus esperavam que o Messias fizesse, mas que, como servo do Senhor, tinha de sofrer e morrer por seu povo. E quarto, que precisamente por tomar esse caminho, ele alcançaria a glória da ressurreição e da ascensão, a elevação à mão direita de Deus e o retorno para o juízo. Agora, filho do homem no conceito de Sproul é uma pessoa celestial que desce a esse mundo. Não podemos pensar que Jesus chama a si mesmo nessa expressão com humildade, quando de fato essa expressão indica uma autoridade divina. Isso fica bem claro quando Jesus diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados. Viram aí? A autoridade dele. Então, essa expressão Filho do Homem indica autoridade. E Marcos, isso está em Marcos 2,10. Agora, em Marcos 2,28, nós vemos o seguinte: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Veja essa expressão aí de Jesus. Não é, como Sproul diz, não é uma expressão que indica humildade, mas autoridade divina. Então, o que podemos concluir é que quando Jesus usa essa expressão para si mesmo, esse título faz-se altamente exaltado, a ponto de ser Senhor do sábado e ter autoridade para perdoar pecados. As pessoas, ao se referirem a Jesus, demonstram grande apreço por ele, pois o comparam aos grandes profetas. Contudo, há um grande detalhe aqui. Faltava sabedoria para vê-lo como o vivo. Assim, as opiniões do povo sobre Cristo se dividiam assim. Uns diziam que era João Batista, trazido de volta à vida, essa era a ideia de Herodes. Alguns diziam que ele era Elias, né? Para alguns ele era literalmente o profeta. Outros diziam que era Jeremias, imaginavam que Jesus retornara na pessoa desse profeta. Ou alguns dos profetas, pois viram nele uma pessoa diferente. Entretanto, o que devemos observar é que os homens não descobrem o caráter do verdadeiro Senhor por dedução humana, não fazendo conjecturas, nem presunções ou por evidências incompletas.
Apenas aqueles a quem ele se revela o conhecerão. Só o Espírito pode nos conduzir a toda a verdade. É isso que Jesus Cristo disse. Que o Consolador viria para nos conduzir a toda a verdade. Os homens dizem muitas coisas sobre Jesus, e muitas delas sem nenhum aparato bíblico, sem nenhuma fundamentação bíblica. Mas só o Espírito Santo traz o testemunho verdadeiro sobre Jesus. Não podemos nos deixar enganar pelas opiniões de pessoas a quem o Espírito Santo não revelou Jesus. Então, opiniões acerca de Jesus, o mundo está cheio dessas opiniões, mas elas não nos interessam. O que nos interessa é o que as Escrituras dizem acerca de Jesus. Jesus se volta depois para os seus discípulos e supõe que eles não teriam a mesma opinião que o povo. Ele diz assim: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Eles estavam mais tempo com Jesus, tinham visto os seus milagres, ouvido os seus ensinamentos e presenciado a sua conduta. Como Pedro era o porta-voz do grupo, era sempre o primeiro a falar, falou muito bem em nome de todos. Compreendeu claramente a sua messianidade, bem como sua divina filiação. Pedro fez uma profunda confissão de fé, fora do comum, e aos nossos olhos, essa confissão dele foi plenamente satisfatória. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa expressão foi tão surpreendente a tal ponto de Jesus o chamar de bem-aventurado. Ele foi assim chamado porque Deus o ensinara essa revelação verdadeira. Não foi a carne nem o sangue de Pedro que receberia o mérito. Quem recebeu o mérito foi o Pai que revelou a Pedro. Houve uma revelação por parte do Pai. Ninguém pode confessar a Cristo a parte da revelação. E é isso que Jesus mesmo diz. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Capítulo 11, verso 27. Esse conhecimento acerca de Jesus traz uma bênção incomparável. Bem-aventurado és. Bem-aventurado todos os que não viram e creram. Olha como somos bem-aventurados hoje, não é? Porque nós cremos em Jesus. Essa é uma grande diferença. Nós enxergamos a Cristo pela fé. Pela fé. E o que esses homens pesquisadores querem? Eles querem história. Nós não precisamos de muita coisa, não. Nós cremos em Cristo pela fé, porque cremos no testemunho das Sagradas Escrituras. Se o Pai havia revelado o Filho, agora é a vez de Jesus se pronunciar. E Jesus se pronuncia. Ele diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na verdade, Pedro é um pedaço de rocha. Ele é vulnerável, pois é apenas um fragmento de pedra. Petros é apenas o desmembramento menor de um rochedo maciço. Está claro que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é Cristo e não Pedro. A igreja que Cristo reúne, ele também a edifica de forma completa, pois é isso que ele mesmo diz. Está implícito o eu, quando ele diz assim: edificarei, né? E sobre esta pedra edificarei, eu edificarei a minha igreja. Ele a edifica porque a igreja é dele. O que Jesus edifica pertence a ele, por isso a chama de minha igreja. Porque faz do edifício fundado sobre a rocha uma fortaleza contra a qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inimigo pode até tentar. As portas do inferno podem tentar. Mas não vai prevalecer.
porque é Cristo que edifica a igreja. E, de acordo com o reverendo Hernando Dias Lopes, Jesus faz 4 declarações acerca de si mesmo. Em primeiro lugar, Jesus é o fundamento da igreja. Nunca devemos nos esquecer disso, irmãos. Mesmo estando longe da igreja nesses dias, não podemos nos esquecer de que o fundamento da igreja é Cristo. Jesus é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. Ele é o verdadeiro fundamento e não há outro. Então, a igreja, ela não vai se enfraquecer. Estamos distantes da igreja. Mas o fundamento dela é Cristo, nunca podemos esquecer. Em segundo lugar, Jesus é o dono da igreja. A igreja tem um dono e este é Jesus. Ele a comprou com seu próprio sangue, como diz Atos capítulo 20, versículo 28. A igreja é sua propriedade exclusiva. Ele a comprou. Nós fomos comprados a preço de sangue. Em terceiro lugar, Jesus é o edificador da igreja. Quem edifica a igreja não somos nós, mas é Jesus. Ele é quem atrai a si mesmo os que são salvos pela graça. E ele mesmo diz, sem ele não podemos fazer nada. Em quarto lugar, Jesus é o protetor da igreja. A igreja de Cristo, irmão, nesses dias está sendo protegida. Nós devemos descansar nessa tese, nessa afirmação verdadeira. Jesus continua sendo o protetor da igreja. Aquele que morreu pela igreja intercede por ela e voltará para ela. Ele é que é o seu protetor. Por isso, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque Jesus Cristo é o fundamento, é o dono, o edificador e o protetor da igreja. Nunca devemos nos esquecer disso. Agora, que não pensemos de nós mesmos além do que convém. Porque Paulo diz em 1 Coríntios 3 que o crescimento veio de Deus. Um rega, um planta, o outro rega, mas o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Irmãos, nós somos cooperadores. Nunca devemos esquecer de que podemos estar afastados da igreja, mas o fundamento dela é Cristo, não são as pessoas. O dono da igreja é Cristo, não é um pastor. Jesus é o que a edifica e Jesus a protege. Nós devemos descansar nessas afirmações, crendo sempre que é aquele que edifica a sua igreja, por isso as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá, irmãos? Deus abençoe a todos. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Porque nós podemos conhecer a Cristo a partir da obra do Espírito Santo na nossa vida. Ó Deus, como nós te louvamos pelo Consolador que o Senhor enviou. Pois Jesus mesmo diz que é Ele que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Se hoje conhecemos a Ti, Senhor, é pela graça, pelo Teu poder se manifestado em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito pela igreja e que nesta noite descansemos, porque Cristo é o fundamento da igreja, Ele é o dono dela, é o edificador, é o protetor. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado pelo nosso Salvador. Obrigado porque Ele é Senhor da nossa vida. Abençoe-nos nesta noite, Senhor, que possamos
deitar e descansar e repousar seguro, tendo Cristo, o edificador da igreja, aquele que a comprou pelo seu precioso sangue. É no nome dele que nós oramos. Amém. Irmãos, que o Senhor nos abençoe nesta noite.